Quem é crente tem que aprender a guardar segredo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Batley e nós estamos na mensagem do dia para o seu coração. O tema de hoje é guarde bem o seu chamado. Durante toda essa semana você acompanhou sobre os preparativos que nós precisamos fazer, as medidas, os cuidados que nós devemos ter quando a gente vai viver uma nova jornada preparada por Deus. E eu quero dizer isso ao seu coração. Quero que você abra o seu coração para essa verdade. Deus tem uma nova jornada para a sua vida. Com Deus, todas as coisas se fazem novas. Essa é a nossa esperança, esse é o desejo do nosso coração. Viver a novidade de Deus. E, gente, o tema de hoje é guarde bem o seu chamado. E você vai entender por que eu disse isso. Então, vamos ao texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso de número 15. Então, o tio de Saul disse: "Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês." Saul respondeu: "Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas." Porém, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reinado. Eu quero dizer isso ao seu coração. Você já recebeu uma notícia tão boa, mas tão boa, sabe aquela notícia boa mesmo? Que muda o seu dia, que pode até mudar a sua vida? Você foi aprovado no concurso, você passou no Enem, o Enem tá chegando, você conseguiu uma nota boa para entrar na faculdade, você teve aquela causa na justiça que saiu, ou você recebeu alguma graça do Senhor. E a notícia era tão boa, e você ficou tão feliz que a sua primeira reação foi sair por aí contando para todo mundo. Já aconteceu isso comigo. E muitas das vezes que aconteceu isso comigo, o resultado foi negativo. Eu achei que ia receber um feedback diferente do que eu recebi. A reação das pessoas com a minha alegria não foi a que eu esperava. O maior exemplo da Bíblia Sagrada de alguém que não devia ter contado o seu segredo foi Sansão. Lembra da história de Sansão? Em Juízes capítulos número 16, a gente vê Sansão entregando de bandeja a Dalila o seu segredo. A razão pela qual ele tinha força. O juiz de Israel, Sansão, ele era a barreira que impedia os filisteus de saquear por completo o povo de Deus. Sansão era o limite. Quando eles chegavam, Sansão ia lá e os destruía. E eles tinham medo de saquear o povo de Deus por causa de Sansão. Só que por não guardar bem o seu segredo, por não guardar bem o seu chamado, ele foi derrotado e posto como escravo até o dia de sua morte. No dia de sua morte, ele disse: "Senhor, me ajuda só mais uma vez." E ele perdeu a vida matando filisteus. O que a gente precisa ver é esse exemplo. O que dizer então de José? José despertou a ira dos seus irmãos em Gênesis 37. Os irmãos de José, consumidos de ciúme, venderam aquele sonhador para ser escravo no Egito. E penso eu, essa é a opinião minha, que parte do sofrimento de José poderia ter sido evitado. Não sei se todo, porque a jornada de amadurecimento de Deus às vezes envolve um pouco de sofrimento para que a gente amadureça. Porém, uma parte de tudo que ele sofreu, eu creio que poderia ter sido evitado se ele tivesse ficado calado. E eu quero que você escute isso e receba isso no seu coração. Há muitas dores que poderiam ter sido evitadas na sua vida se o silêncio tivesse sido a sua resposta. Se a sua resposta fosse o silêncio, aquela dor de cabeça que você passou, você não teria passado. Lembre-se do seguinte: Jesus Cristo nos ordenou ser mansos como as ovelhas, mas astutos como as serpentes. Ele disse: seja astuto. O mundo é mau, meu filho. Foi o que Jesus nos ensinou. A Bíblia nos alerta em várias passagens sobre esse cuidado específico em a gente ficar em silêncio, a gente guardar o nosso chamado, especialmente em Miqueias capítulo 7, verso de número 5. A Bíblia diz: "Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia." Olha que coisa interessante, Miqueias 7, 5. "Daquele que repousa no teu seio", ou seja, aquele que te abraça.
Repousar no seio significa aquele que te abraça, guarda as portas da tua boca. Eu considero as promessas de Deus para minha vida um tesouro. E esse tesouro eu guardo no meu coração. Então eu preciso refletir que eu não posso tornar conhecido esse tesouro a qualquer um. Saul tinha isso em mente. Ele sabia o que estava para ser confiado a ele. Ele sabia que o Senhor estava para fazer algo grande na vida dele. Ele tinha confirmação disso. Mas mesmo assim ele não revelou ao primeiro que lhe perguntou, ainda que fosse seu tio. E você? Tem revelado os segredos ou tem permanecido no silêncio? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Muito bem, queridos, espero que esse vídeo tenha abençoado você. Não se esqueça de curtir, compartilhar com as pessoas que você ama e, se quiser, receber o esboço do estudo de hoje, está disponível nesse link aqui, que é enviado para você. Deus te abençoe. Se inscreve.